Vocês não vão acreditar no que eu vou contar aqui, mas juro pela alma da minha mãe que tudo isso aconteceu de verdade. Eu sou Marcos, tenho 34 anos, e essa história que vocês vão escutar mudou minha vida para sempre. Tem coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar, sabe? E quando você se depara com uma dessas, meu irmão, aí que você percebe que a vida não é só o que a gente vê durante o dia. Foi em 2019, lá na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Eu tinha ido visitar meu tio Zé Maria, que tem um sítio bem no meio do nada. E foi lá que eu vi algo que até hoje me faz acordar no meio da madrugada, suando frio e tremendo que nem vara verde. Meu tio Zé sempre foi um cabra meio estranho, sabe? Daqueles que fala pouco e quando fala é só o necessário. O sítio dele fica num lugar que Deus duvida. São uns 40 quilômetros de estrada de chão batido para chegar lá, passando por 3 fazendas abandonadas e uma mata fechada que parece não ter fim. Cheguei lá numa sexta-feira de março, bem no finalzinho do verão. A ideia era ficar uns dias, descansar a cabeça depois de um divórcio complicado. Tio Zé me recebeu do jeito dele mesmo, com aquele abraço apertado e um "Oxe, menino, você tá magro demais?" Logo no primeiro dia eu notei que tinha algo diferente. Os cachorros do sítio, 3 vira-latas bravos que sempre foram corajosos, estavam meio esquisitos. Ficavam inquietos de noite, rosnando baixinho e olhando para o mato. E as galinhas? Rapaz, as galinhas não queriam sair do galinheiro nem a pau. "Tio, o que está acontecendo com os bichos?" Perguntei enquanto a gente tomava um café na varanda. Ele ficou quieto um tempo, mexendo açúcar devagar. "Ó, Marcos, tem coisa no mato que é melhor a gente não mexer, sabe?" Pensei que fosse conversa de velho, mas na mesma noite eu comecei a entender. Devia ser umas 2 da manhã, quando eu escutei uns barulhos estranhos vindo da mata. Não era rugido de onça, nem grito de macaco. Era uma coisa diferente. Um som que parecia gemido e rosnado ao mesmo tempo. Os cachorros começaram a latir desesperado, mas de repente pararam. Ficou um silêncio pesado que dava para cortar com faca. Abri a janela do quarto devagarzinho e olhei lá fora. A lua estava quase cheia, iluminando o terreiro. Mas lá no final, onde começava a mata, eu juro que vi uma sombra grande se movendo entre as árvores. No dia seguinte, acordei cedo e fui conversar com meu tio sobre os barulhos da noite. Ele estava no curral, cuidando das vacas, mas quando mencionei o que tinha escutado, o rosto dele mudou completamente. "Menino, você não escutou nada, entendeu? E se escutou, é melhor esquecer." Mas como é que eu ia esquecer? Principalmente depois do que encontrei quando fui buscar lenha no final da tarde. Lá no cantinho da mata, bem onde eu tinha visto a sombra na noite anterior, tinha pegadas na terra úmida. Pegadas grandes, estranhas. Parecia pé de gente, mas muito grande com marcas de garras. Chamei meu tio para ver, mas quando chegamos lá, as pegadas tinham sumido. Ele olhou para mim com uma cara séria e falou: "Marcos, você vai fazer o seguinte. Vai para dentro de casa quando escurecer e não sai por nada nesse mundo. E se escutar alguma coisa, não vai atrás." Naquela noite, por volta das 11, os barulhos começaram de novo, mas dessa vez era diferente. Parecia que tinha algo rondando a casa, andando devagar ao redor. Eu estava deitado, mas não conseguia dormir. De repente, escutei uma batida na parede do quarto bem forte. Depois outra e outra. Meu coração disparou. Peguei uma lanterna e fui até a janela, mas não conseguia ver nada. As batidas pararam, mas aí começou um barulho horrível. Parecia alguém arranhando a parede com as unhas. Um som que gelava o sangue. Foi quando eu escutei a voz. Uma voz rouca, meio animal, meio humana, sussurrando o meu nome. "Marcos, Marcos." Cara, eu quase caguei nas calças. Corri para o quarto do meu tio, mas quando cheguei lá, ele estava acordado, sentado na cama, com uma espingarda nas mãos. "Chegou a hora de você saber a verdade", ele disse.
e eu vi que as mãos dele estavam tremendo. Meu tio acendeu um cigarro com as mãos tremendo e começou a falar. A voz dele saía baixa, como se tivesse medo de ser escutado. Marcos, isso que tá rondando aqui não é bicho comum. Tem uma maldição nessa terra que vem de muito tempo. Meu pai me contou, o pai dele contou pra ele, e agora eu tô contando pra você. Ele me explicou que há mais de 50 anos, um homem chamado Benedito morava numa casinha que ficava onde hoje é só mato. Benedito era um cara estranho, que mexia com coisas que não devia. Diziam que ele fazia pacto com o capeta, que conversava com as almas penadas. Uma noite de lua cheia, igual hoje, o povo da região escutou uns gritos horríveis vindo da casa dele. No outro dia, quando foram ver, só encontraram sangue nas paredes e as roupas dele rasgadas no quintal. O corpo nunca apareceu. Os barulhos lá fora continuavam. Agora parecia que tinha mais de uma coisa rondando a casa. Eu escutava passos pesados, fungadas e de vez em quando aquele gemido arrepiante. Mas tio, e daí? O cara morreu, sumiu. Não, meu filho, o Benedito não morreu. Ele virou outra coisa. E toda lua cheia ele volta, procurando alguém da família que possa quebrar a maldição. De repente, um barulho ensurdecedor na porta da frente. Parecia que alguém estava tentando derrubar a porta na pancada. Meu tio se levantou e engatilhou a espingarda. Fica atrás de mim, menino. A gente desceu devagar e quando chegou na sala, a porta estava balançando, mas continuava fechada. Foi aí que eu vi pela fresta da janela uma figura enorme, peluda, em pé que nem gente, mas com cara de animal. Os olhos brilhavam vermelho no escuro, e quando abriu a boca, eu vi presas que nem de onça. A criatura olhou diretamente para mim através da janela, e eu juro que ela sorriu. Um sorriso que não era de bicho nem de gente, mas de algo que já foi humano um dia. Meu tio acendeu um cigarro com as mãos tremendo e começou a falar. A voz dele saía baixa, como se tivesse medo de ser escutado. Marcos, isso que tá rondando aqui não é bicho comum. Tem uma maldição nessa terra que vem de muito tempo. Meu pai me contou, o pai dele contou pra ele, e agora eu tô contando pra você. Ele me explicou que há mais de 50 anos, um homem chamado Benedito morava numa casinha que ficava onde hoje é só mato. Benedito era um cara estranho, que mexia com coisas que não devia. Diziam que ele fazia pacto com o capeta, que conversava com as almas penadas. Uma noite de lua cheia, igual hoje, o povo da região escutou uns gritos horríveis vindo da casa dele. No outro dia, quando foram ver, só encontraram sangue nas paredes e as roupas dele rasgadas no quintal. O corpo nunca apareceu. Os barulhos lá fora continuavam. Agora parecia que tinha mais de uma coisa rondando a casa. Eu escutava passos pesados, fungadas e de vez em quando aquele gemido arrepiante. Mas tio, e daí? O cara morreu, sumiu. Não, meu filho, o Benedito não morreu. Ele virou outra coisa. E toda lua cheia ele volta, procurando alguém da família que possa quebrar a maldição. De repente, um barulho ensurdecedor na porta da frente. Parecia que alguém estava tentando derrubar a porta na pancada. Meu tio se levantou e engatilhou a espingarda. Fica atrás de mim, menino. A gente desceu devagar e quando chegou na sala, a porta estava balançando, mas continuava fechada. Foi aí que eu vi pela fresta da janela uma figura enorme, peluda, em pé que nem gente, mas com cara de animal. Os olhos brilhavam vermelho no escuro,
e quando abriu a boca, eu vi presas que nem de onça. A criatura olhou diretamente para mim através da janela, e eu juro que ela sorriu. Um sorriso que não era de bicho nem de gente, mas de algo que já foi humano um dia. Passei os próximos dias no sítio pensando no que fazer. Meu tio me mostrou onde tinha uma bala de prata que o pai dele havia mandado benzer há décadas. Estava guardada numa caixinha de madeira, junto com uma oração escrita à mão. Se você decidir enfrentar, tem que ser na próxima lua cheia. Mas, Marcos, pensa bem, se você errar... Eu sabia o risco, mas também sabia que se eu não fizesse nada, aquela maldição ia continuar atormentando minha família para o resto da vida. E quem sabe um dia pegaria meus filhos, se eu tivesse. A lua cheia chegou numa terça-feira. Eu tinha decidido, ia enfrentar a criatura. Passei o dia inteiro orando, me preparando mentalmente. Meu tio insistiu para ficar comigo, mas eu não deixei. Se desse errado, não queria que ele se machucasse. Quando escureceu, peguei a espingarda com a bala de prata e fui para a varanda. Não demorou muito para ele aparecer. Veio andando devagar pela trilha que levava à mata, sem se esconder dessa vez. Era ainda maior do que eu lembrava. Devia ter uns 2 metros de altura, todo coberto de pelo escuro, com aqueles olhos vermelhos que pareciam queimar na escuridão. Parou a uns 20 metros de mim e ficou me olhando. Foi aí que ele falou com aquela voz rouca que parecia vir do fundo da terra. Marcos, você veio para me libertar ou para tomar meu lugar? Eu levantei a espingarda mirando bem no peito dele. As mãos estavam suando, mas consegui manter firme. Vim para acabar com essa maldição de uma vez por todas. Ele deu uma risada assombrada. Você tem certeza? Se errar, você vira o que eu sou. Vai ficar vagando por essa mata pelo resto da eternidade. Por um segundo pensei em abaixar a arma e correr. Mas aí lembrei da minha família, das próximas gerações que podiam sofrer com aquilo. Apertei o gatilho. O tiro ecoou pela serra inteira. A criatura cambaleou, levou a mão ao peito e por um momento eu vi o rosto de um homem muito velho no lugar da cara de bicho. Ele me olhou com gratidão e sussurrou, "Obrigado", antes de desabar no chão. Quando amanheceu, não tinha mais nada lá, só uma mancha escura na terra. Isso aconteceu há 5 anos. Voltei para a cidade, refiz minha vida, até casei de novo. Mas tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para o meu tio. Naquela noite, quando atirei na criatura, eu senti uma dor estranha no peito. E desde então, toda lua cheia, eu sinto uma coceira danada nas costas. Uma vontade inexplicável de sair para a mata, de correr livre pela floresta. Às vezes, quando acordo de madrugada, minhas unhas estão maiores, mais afiadas. E, outro dia, olhando no espelho, eu juro que vi um brilho diferente nos meus olhos. Será que eu realmente matei a criatura? Ou será que... Bem, isso é uma história para outro dia. Porque agora a lua está ficando cheia de novo e eu já estou sentindo aquela coceira familiar. E até hoje, toda vez que passo perto da Serra do Cipó, eu escuto um uivo baixinho vindo da mata. Um uivo que parece estar me chamando de volta para casa. Tem coisa que ninguém acredita até viver na pele. Aqui no Voz do Terror, a gente só conta o que muita gente esconde. Se curtiu, já garante sua inscrição e ativa o sininho. E se ouvir barulhos estranhos hoje à noite, tenta não abrir a porta.